E fala, minha família, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá acompanhando a gente aqui no YouTube, tá? Seja bem-vindo a mais um vídeozão, hoje dia 30/10, tá? Rodada quádrupla de NBA, só 4 joguinhos, vai dar pra gente comentar bastante aí, então o vídeo hoje promete ser rápido, tá? Em relação ao grupo free, a entrada de ontem, tá? 7 assistências do Cade Cunningham com 15 pontos de Jalen Johnson, bateu tranquilo, entreguei mais um green free para vocês. E lá no VIP, mais um dia sendo lucrativo, tá? Tomamos 2 heads no VIP ontem, mas as outras entradas conseguiram cobrir. E os heads que a gente tomou foi por causa de lesão de jogadores. Então aí já viu, né? Quase que a gente pega um dia 100%. Enfim, não vamos enrolar, bora lá para nossa tela de jogo aqui e bora ver os nossos jogão de hoje. Bora! No primeiro jogo de hoje, a gente já vem aqui com Charlotte Hornets e Orlando Magic, tá? Quintetos, possíveis quintetos, tá? É óbvio que isso aqui pode mudar. Orlando, Jalen Suggs, Desmond Bane, Franz Wagner, Paulo Banqueiro, Will Wander, Carter Jr. E do lado de Charlotte, Lamelo Ball, Colin Sexton, Con Knuppel, Miles Bridges e Kalkbrenner, tá? Ryan Kalkbrenner. Vamos lá. Em relação à pontuação aqui, quando a gente olha, vamos ver aqui. Em relação à pontuação, não vejo nada que me chama muita atenção. Desculpa, eu tava na bola de 3, tá? Porque eu tava dando uma olhada no mercado aqui. Em relação à pontuação, nada que me chama muita atenção a não ser esses 15 pontos do Colin Sexton, tá? 1,37, hoje estava 1,40, inclusive há 2 minutos atrás já caiu aqui, então isso aqui pode cair mais, tá? Em relação ao restante do mercado, talvez esses 15 pontos do Desmond Bane também esteja legal, mas só isso, tá? Nada além disso. Em relação às assistências, essa odd do Lamelo aqui, ela não tá, agora vai aparecer para vocês, tá? 1,37, mas eu acho que ela poderia estar mais alta, tá? Poderia estar ali 1,45, 1,50, mas eu acredito que vai bater também, tá? O cara tá distribuindo muito bem o jogo, a bola passa por ele a todo momento, e com certeza deve dar aí pelo menos essas 7 assistências, tá? Em relação a rebotes, eu gosto muito dessa linha aqui do Paulo Banqueiro, tá? Deixa eu trazer para cá para mostrar para vocês. Ó, de 1,45, tá bem interessante. O time do Charlotte é um dos que mais cede rebotes na liga, porque é um dos que tem um pace mais rápido. Então, eles têm uma transição rápida e cedem muitos rebotes. Então, o Paulo Banqueiro, 7 rebotes, pode ser uma boa opção para esse jogo. Em relação às cestas de 3, eu acho esmagada essa linha do Lamelo de 3 tentativas de 3 pontos, tá? 1,34. Pode até ser que faça, acredito até que vai fazer mais 3. Muito esmagada aí essa linha. E a odd, a linha muito esticada e a odd muito esmagada, tá? O que pode ser interessante também aqui é 2 bolas de 3 do Desmond Bane, acredito que possa vir. Em relação à arbitragem, tá? A arbitragem pouco faltosa é aquela velha arbitragem que você fica na incerteza. Ela pode vir para um jogo de muitas faltas e um jogo de poucas faltas. Então, indico a não se arriscar muito. Isso aqui é o seguinte, tá? Essa odd tá alta e a linha tá esticada. A odd paga o que a linha estica, mas se essa linha cair para 2,5, aí isso aqui tem valor, tá? Aí ela vai cair para uns 58, uns 60. Aí isso aqui tem muito valor. Dá para buscar independente se a arbitragem é assim, porque o Lamelo é muito agressivo. Tá? Em relação aos lances livres, que eu já tinha dado uma olhadinha aqui antes, não vi nada de tão interessante, tá? Então nesse jogo é só isso. Planejamento de trabalho simples e rápido. Bora lá para Golden State Warriors e Milwaukee Bucks. Já chegando aqui nesse segundo jogo, tá? Para mim, o principal jogo da noite aqui, tá? Milwaukee Bucks e Golden State Warriors. Em relação à pontuação, tá? 25 pontos do Giannis, tá muito interessante. 1,25. Ele com certeza deve fazer até mais que 30, tá? Então dá para explorar essa linha também. Acredito muito no Giannis na noite de hoje e ele deve trazer pelo menos esses 25 pontos, tá? Em relação ao Golden State, talvez aqui 15 pontos do Kuminga seja interessante, talvez de um jogo de 9 pontos, difícil Kuminga sequenciar 2 jogos abaixo dos 15 pontos, ainda mais porque eu acredito que o Golden State vai precisar muito dele hoje, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui em relação a mais alguma coisa de pontuação. 10 pontos do Gary Trent pode ser interessante também, ou você pode pegar até a linha baixa, tá? Que é mais interessante ainda. Cadê aqui, ó? 8 pontos do Gary Trent Jr. de 1,28 para mim tem um bom valor e deve bater, tá? Que o cara tá sendo muito agressivo. Eu tava apertando aqui, apertei foi errado. Bora lá. Assistências, tá? O que é que a gente pode extrair daqui? Talvez 5 assistências do Draymond Green seja bem legal. Se tiver em outra casa, deve pegar 4. Mais safe ainda, a gente já trabalha com isso aí, tá? Em relação aos demais jogadores, não vejo nada de tanto valor assim, tá? Em relação a rebotes, 10 rebotes do Giannis, eu acho que sai também, tá? O Golden State Warriors não joga com pivô fixo, acredito eu que o Al Horford, inclusive eu esqueci de mencionar aqui os quintetos, tá? Mas nada de muita mudança, tá? Peço desculpas a vocês. Curry, Brandon Podziemski, Jimmy Butler, Jonathan Kuminga e Draymond Green. Podemos ter o Podziemski aqui, talvez como uma novidade, tá? Em relação a outros jogos, tá? Porque tá tendo alguma rotação mais pesada nesse time Golden State, mas o quinteto geralmente é esse aqui, tá? Ryan Rollins, AJ Green, Gary Trent Jr., Giannis Antetokounmpo e Miles Turner pelo lado do Milwaukee Bucks, tá? Vamos lá, em relação aos rebotes, eu acho que o Giannis
deve trazer aí pelo menos esses 10, tá? Talvez aqui 5 do Bob Porres também seja interessante, é um cara que tem uma boa minutagem. Em relação a rebotes, só nisso mesmo, tá? Nada além do comum. Em relação a cestas de 3, duas do AJ Green é interessante, duas do Gary Trent também, tá? Como eu falei, o ideal é que vocês peguem essas odds pequenas que eu faço e junta com outra coisa, tá? Junta com palpite de outro jogo, faz a sua betzinha aí e bora pra cima. Talvez aqui uma de 3 do Al Horford seja interessante também, tá? Acredito que ele deve fazer. Deixa eu dar uma olhadinha. Pronto, eu acho que de jogadores em relação a ponto, rebote, assistência, cesta e 3 é isso, tá? Em relação às faltas, a arbitragem que tende a ser under faltas, tá? Tende a muito ser under faltas, a arbitragem que passa muito pano, que deixa o jogo físico acontecer. Então a gente não deve ter chuva de faltas nesse jogo não, tá? Em relação aqui às faltas pessoais, não vejo nada de tão interessante para nenhum dos dois times, tá? A não ser talvez duas faltas do Stephen Curry aqui, mas tomar cuidado, tá? O cara não tá tão agressivo assim. Acredito que no geral é melhor se ausentar desse mercado nesse jogo aqui, tá? Em relação a lances livres, tá? Eu já tinha dado uma olhadinha aqui, as linhas estão bem esticadas, 12 lances livres do Giannis aqui, 8 pro Jimmy Butler, que não cobrou nenhum no último jogo, tá? 5 pro Curry. Acho que essas linhas estão um pouco esticadas. Uma coisa que tá interessante é esses dois lances livres do Ryan Rollins, tá? 1,66, o cara veio de 4, 2, 3 e 5, tá? Então, dentro desse planejamento, é só isso, dentro desse jogo também. Bora lá pro próximo jogo. Tem mais um jogaço da noite aqui, tá? Oklahoma City Thunder e Washington Wizards. A gente vem com os quintetos titulares: Carrington, CJ McCollum, Keyshawn George, Chris Middleton e Alex Sai. Do outro lado, Shai Gilgeous-Alexander, Cason Wallace, Luguentz Dort, Aaron Higgins e Isaiah Hartenstein, tá? Lembrando aqui nas ausências, Chet Holmgren tá fora, Jalen Williams tá fora. O time do OKC teve o Caruso de volta aí. Em relação ao jogo em si, tá? Eu vejo uma predominância enorme do OKC nesse jogo. Acho que o menos 9.5 tá bem interessante aqui, dá para combar com alguma coisa dentro do jogo. Isso aqui com certeza deve acontecer se o jogo for dentro do normal, tá? Porque esse time de Washington é um time que não sabe jogar fora de casa, se comporta muito mal na minha visão, então deve ter muitas dificuldades aí para vencer, para pelo menos disputar o jogo contra o Oklahoma City Thunder, tá? Em relação à pontuação aqui, o que é que dá pra gente extrair? Vamos lá. Eu vejo aqui esses 15 pontos do AJ Mitchell bem interessante. Acho que dá para explorar a linha baixa dele também, tá? 11 pontos em 23, tá muito, mas muito legal. É um cara que tá vindo do banco e tá pontuando muito bem. Em relação ao time do Washington, tá? 10 pontos do Alexar também aqui. Parece ser bem interessante, tá? Na minha visão, tem um certo valor. Em relação às assistências, essas 5 do Shea tá legal, mas eu acho que poderia estar mais alto saúde aqui, tá? Se bater um em 25 e 26, fica bem interessante, beleza? Em relação a rebotes aqui, talvez 10 do Hartenstein fica bem interessante. O time do Washington Wizards é o segundo que mais sai de rebotes na liga inteira, então 10 rebotes dele aqui deve sair, ainda mais porque não tem um Chet Holmgren, tá? Então ele deve vir para pegar pelo menos esses 10 rebotes. Aqui 5 do Shea também pode me parecer interessante, tá? É uma coisa que é um cara que fica muito um matchup. O matchup do Washington favorece muito para que o Shea consiga pegar bons rebotes, então acredito que isso deva acontecer. Em relação a 6x3, tá? Duas do Luguentz Dort, acho interessante. É um cara que sempre tenta muito quando não tem Jalen Williams nem Chet Holmgren e deve vir para fazer pelo menos essas duas, tá? Em relação à pontuação, isso aí, a arbitragem, tá? Tende a ser faltosa, tá? Então, fica ligado nisso aí, talvez aqui duas do AJ Mitchell, bem interessante essa linha, tá? Duas do Caruso, eu gosto muito disso aqui, tá? Muito dessa linha aqui, porque o Caruso vai ter uma boa minutagem, com certeza deve fazer essas duas faltas, mas ficar ligado, tá? Esse jogo pode ser uma disparidade muito grande, o OKC pode abrir vantagem e acabar o jogo terminando mais cedo, tá? Então ficar ligado em relação a isso aí. Em relação aqui às faltas do time de Washington, talvez duas do Alexar também seja bem interessante pra gente trabalhar, tá? Duas do Middleton também gosto bastante. As linhas estão um pouco mais baixas, tá? Mas dá para trabalhar. Esse mercado de faltas você consegue colocar junto com alguma coisa, tá? Então dá para combar ali e fazer uma odd bem interessante. Em relação a tentativas de lances livres, tá? Que a gente gosta de trabalhar aqui. Eu acho que algumas linhas estão bem esticadas, mas eu gosto dessa do Caruso, tá? 2 lances livres também dele, ele vai ter espaço, ó, num jogo que não teve Jalen Williams nem Chet Holmgren, ele tentou 2 lances livres aí. Acredito que só isso em relação a esse jogo, beleza? E bora lá pro nosso último jogo do dia, San Antonio Spurs e Miami Heat. Chegando agora aqui no último jogo, tá? San Antonio Spurs e Miami Heat. Vamos aqui com os quintetos titulares: Davion Mitchell, Perry Larson,
Andrew Wiggins, Bam Adebayo e Kellen Ware, tá? Lembrando que o Norman Powell tá como duvidoso e o Tyler Hero ainda continua fora. San Antonio Spurs, Stephen Castle, Devin Vassell, Harrison Barnes, Julian Champagne e Victor Wembanyama, tá? Os quintetos normais aí sem muitas mudanças. Pô, eu acredito muito nesses 25 pontos do Wemby hoje, tá? Acredito que ele vai fazer, mas essa odd poderia estar mais alta, tá? 1,40 aqui seria um regalo na minha visão. Ele deve fazer com certeza, só um jogo que ele não fez, ficou por 1 ponto, tá? Então deve continuar cobrindo essa linha sem maiores problemas, certo? Em relação à pontuação, o que dá para explorar aqui também? Talvez 15 pontos Devin Vassell ou até a linha baixa, tá? A linha baixa é ainda mais interessante aqui do Devin Vassell, 12 pontos a 1,25. Tem muito valor na minha visão. Ele deve fazer aí sem maiores problemas. Em relação às assistências, tá? Davion Mitchell, 7 assistências. Acho que vem novamente, tá? O Davion Mitchell tá cobrindo muito essa linha e tá muito interessante. Mas ela podia estar um pouco mais alta, tá? 1,75 ali, 1,80. Não seria nenhum exagero da casa de aposta colocar isso aí. Em relação às assistências, só isso mesmo. Não vejo mais nada de tanto valor assim. Em relação a rebotes, tá muito esmagada essa linha do Wemby, apesar de ele estar pegando muitos rebotes, ele tá um jogador que tá forçando de pegar mais rebotes, tá? Então, não sei se eu confiaria nisso aqui. Em relação a rebotes, vou ficar um pouco off, tá? Talvez 5 do Julian Champagne aqui também seja interessante, tá? Em relação a CG 3-2 do Devin Vassell, gosto muito dessa linha, principalmente quando ele joga em casa, tá? E ou 2 do Champagne também, bem legal, tá? O time de Miami costuma ceder um pouco nessa linha dos 3 pontos e deve aí ceder mais uma vez. Boas tentativas e ele deve fazer pelo menos 2, tá? Em relação aos jogadores, só isso, faltas pessoais, tá? A arbitragem que tende a ser faltosa nesse jogo aqui, então ficar ligado em relação a isso, porque o jogo tem tudo para ser over faltas, tá? Em relação às faltas aqui, não vejo nada de muito valor, tá? Não tô conseguindo enxergar nada que seja tão interessante nas faltas, pode ser que o mercado se movimente, então ficar ligado e ficar de olho, tá? Em relação à tentativa de lance livre, que pode ser interessante aqui, se essa linha do Adebayo tivesse 3.5 aqui, estaria bem mais interessante, tá? Andrew Wiggins, não sei, essa do Wiggins pode estar legal aqui, 4 lances livres a 1,76. Demais. Acredito que é só isso, tá? Talvez aqui 6 do Stephen Castle tá interessante, tá? 1,83. E no mais, é isso para esse jogo, pra gente encerrar e fechar essa rodada quádrupla de NBA. Então é isso, meus amigos. Se você gostou desse vídeo, já não esquece de deixar o seu likezão, se inscrever no canal. Chegamos e batemos a meta de 100 inscritos, tá? Quero agradecer a todo mundo que tá aí com a gente, acompanhando todos os dias. Espero que vocês estejam gostando do vídeo. Pode dar o feedback aqui pra gente, tá? Falar que tá gostando, fazer uma crítica construtiva. A gente aceita todo tipo de comentário, beleza? Não esquece de entrar no nosso grupo free, link aqui na descrição. E se você quiser dar uma chance pro nosso VIP, link também na descrição, tá? godeirotips.com.br, só assinar, você vai ser muito bem recebido no nosso grupo, beleza? Muito obrigado a todo mundo que ficou até aqui, não esquece de deixar seu likezão, se inscrever, vou fortalecer e vou relembrar isso sempre, beleza? Tamo junto e até amanhã.